Boa tarde, crianças! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês lembram de nós? Eu sou a tia Valesca e ele é o Marquito! Nós estamos aqui para contar mais uma história para vocês. Mas antes dela começar, nós vamos orar. Vamos cantar então uma musiquinha? Olhos bem fechados, uno as minhas mãos, hora de falar com Deus, hora de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Pai amoroso para nós. Esteja abençoando a cada criança, Pai, a cada família que está participando desse culto nesse momento. Fica conosco, aumenta a nossa fé em Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém! A história que nós vamos contar hoje, ela está na Bíblia, a palavra de Deus. Em Lucas, capítulo 15, versículos de 3 a 7. E sabe qual é a história? A história da ovelha perdida. E o Marquito, ele veio especialmente para contar essa história pra gente. Eu vou contar. Eu faço começar, tia? Pode, né? Vamos lá. Então, havia um homem que tinha 100 ovelhinhas lindas, tão formosas. Ele cuidava delas com muito carinho. Todos os dias levava para passear, dava comidinha, dava banzinho. E de repente, quando tinha algum problema, o que ele fazia? Logo resolvia. Tipo, quando elas brigavam, ele ia lá, separava. Enfim, ele sempre cuidou muito bem. Num belo dia, sabe o que aconteceu? Sabe, tia Valesca? Não, tô esperando você contar. Ele foi guardar as ovelhinhas no final da tarde. Começou a contar. 1, 2, 30, 45, 86, 99. Ele tomou um susto. O que houve? Sim, estava faltando uma ovelhinha, tia. Que coisa triste. Uma ovelhinha. Aí, o que ele fez? Guardou as 99 dentro da casinha. E o que aconteceu? Foi atrás. E procurou nas montanhas, procurou nos rios. Aí, de repente, ele escutou um barulho. Sabe, tia, qual é o barulho que as ovelhas fazem? Balido? Sim. Ele achou a ovelhinha perdida. E de repente, coitadinha, estava lá, todo enroladinho no meio das árvores. Ele foi, pegou, colocou nos ombrinhos e levou todo feliz para casa. E guardou as 100 ovelhinhas dele. Sabe o que a gente aprende com isso? Hein, tia? A gente aprende, crianças, que Jesus é o nosso bom pastor. E nós, suas ovelhas, devemos conhecer a sua voz. Ele cuida de nós a todo tempo. Ele não se esquece de nenhuma de suas ovelhas. Nós temos que acreditar que ele deu a sua vida para nos salvar, para nos redimir de todo o pecado. Não é isso mesmo, Marquito? Verdade. Tem até uma música muito legal. E a gente vai ouvir agora. Então vamos cantar? Vamos! Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduzo as calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo.
beijo, até a próxima! Um beijo, criançada! Olá pessoal, estou aqui para relembrar mais uma história bíblica e hoje eu quero falar para vocês a história de um homem que era muito curioso. Você é curioso? Se eu chegar para você com um presente e falar assim que você só pode abrir no seu aniversário e faltam dias para o seu aniversário, você vai ficar curioso? Ou se eu chego com um presente e falo que você só vai poder abrir no Natal e falta um mês para chegar o Natal, você vai ficar curioso? Ou se um amigo teu, de repente, fala para você assim: ô amigo, eu descobri uma coisa que você não vai acreditar, mas agora eu não tenho tempo para falar para você, depois eu te conto. Você vai ficar curioso? Será que você é uma pessoa curiosa? Pergunte aí para quem está próximo de você, ou responda para você mesmo. Será que você é curioso? Eu acho que todos nós, de alguma maneira, somos curiosos, né? A Bíblia fala a história de um homem que estava muito curioso. Essa história está lá na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 1 ao versículo 10. Depois vocês podem ler em casa, se vocês quiserem relembrar essa história. O nome desse homem que estava muito curioso era Zaqueu. Lembrou dele? Eu acho que vocês já ouviram essa história. Mas você já tinha reparado que Zaqueu estava curioso? Zaqueu, ele estava ouvindo sobre um homem. Ele tinha ouvido sobre um homem que falava coisas sobre Deus que nunca ninguém tinha falado. E aonde ele ia, uma multidão seguia esse homem. Depois ele ouviu falar que esse homem curou um cego que desde que nasceu não enxergava e de repente ele começou a ver. Depois falaram para ele que tinha um coxo, um homem que mancava e de repente ele ficou andando normal. E depois ainda falaram mais coisas, muitas outras coisas. Falaram também que um dia tinha uma grande tempestade e esse homem falou assim: pare vento, pare chuva. E até a chuva e o vento obedeceram a esse homem. E Zaqueu ficou muito curioso para conhecer esse homem. Quem era esse homem que fazia todas essas coisas que todo mundo estava falando dele? Vocês já sabem quem é? Vocês já imaginaram? Já lembraram da história? Vamos falar junto quem é esse homem? De quem que a gente estava falando? De Jesus. O Filho de Deus, Criador de todas as coisas. Era desse homem que Zaqueu estava ouvindo falar e causou uma grande curiosidade nele. E um dia Zaqueu, ele estava na cidade quando ele viu que vinha uma grande multidão. E essa multidão estava em volta de Jesus. E ele pensou: nossa, agora que eu vou conhecer mais sobre esse homem, vou matar minha curiosidade. Só que quando Zaqueu estava tentando enxergar Jesus, ele viu que ele tinha uma dificuldade que talvez ele não tinha percebido antes. Ele era baixinho. Algum de vocês aí tem essa dificuldade? Alguém de vocês aí é baixinho? Eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou baixinha. Mas, nesse caso, para Zaqueu, ele ficava provavelmente pulando, tentando enxergar Jesus e não conseguia. Mas então ele teve uma ideia. Olha só a ideia que ele teve. Ele viu que tinha uma árvore à frente, um pouquinho à frente de onde Jesus ia passar. E ele então correu e subiu nessa árvore. Porque ele imaginou, de cima da árvore, não importa se eu sou baixinho ou não, eu vou conseguir chegar perto e ver o que esse homem está fazendo. E aqui a gente pode aprender já uma lição com essa história de Zaqueu. Quando apareceu uma dificuldade para ele conhecer Jesus, o que ele fez? Ele desistiu de conhecer Jesus? Ele desistiu de saber mais sobre Jesus? Não, ele achou uma solução, rápido. E foi lá e subiu na árvore. E na tua vida, o que tem te impedido de conhecer mais Jesus? Será que você tem curiosidade de saber mais sobre Jesus? Como Zaqueu tinha?
O que tem te impedido de conhecer Jesus? Será que é a preguiça? A gente agora tá nessa pandemia, né? Vocês estão ficando em casa. Será que é muito joguinho de computador? Quem sabe tá dormindo muito? O que tem te impedido de saber mais sobre Jesus? Ou quem sabe você nem tem interesse em saber sobre Jesus? Então, quem sabe você pode pensar como resolver essa dificuldade de conhecer mais Jesus, assim como Zaqueu fez. E Zaqueu então estava em cima da árvore, quando de repente ele olha para baixo e... quem estava embaixo da árvore? O próprio Jesus. Vocês acreditam nisso? Jesus estava ali e olhou direto para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, desça depressa que eu vou lá na sua casa. Vocês podem acreditar nisso? Eu acho que Zaqueu deve ter levado um susto. Até como assim esse homem que eu ouvi falar tantas coisas tá falando para eu descer que ele vai na minha casa? Sabe outra coisa que a gente pode ver aqui nessa história? É que Zaqueu queria conhecer mais sobre Jesus. E Jesus também se importava com Zaqueu. Jesus também queria conhecer mais sobre Zaqueu. Porque Jesus parou no caminho onde ele estava andando e foi lá falar diretamente com Zaqueu. Porque ele sabia que Zaqueu queria conhecer ele. Então, se a gente quiser conhecer Jesus e a gente pede para ele: Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Se você não tem essa vontade hoje, peça para Jesus colocar essa vontade no teu coração. Fala para ele: Jesus, eu quero ter essa vontade de te conhecer mais. E eu tenho certeza que assim como Jesus quis conhecer Zaqueu, ele também vai querer que você conheça mais ele também. E então Zaqueu, o que Zaqueu fez? A Bíblia fala que ele desceu depressa e foi com Jesus até a sua casa. Então, para a gente finalizar essa história, a gente pode ver que depois que Zaqueu teve a oportunidade de conhecer Jesus, ele não guardou só para ele, mas ele então levou Jesus até as pessoas que ele amava, que eram a família dele. E você também pode fazer isso. Quando você souber mais de Jesus, você também pode falar para as pessoas que você ama o que você aprendeu sobre Jesus. Então, as coisas que a gente quer relembrar nessa história. Primeiro, né, é que Zaqueu tinha uma grande curiosidade por Jesus. E ele, quando apareceu uma dificuldade para ele conhecer mais sobre Jesus, ele resolveu. Ele subiu na árvore, lembra? E Jesus quer que a gente também faça isso. E que Jesus também quer conhecer a gente. E quando a gente conhecer mais sobre Jesus, a gente então pode falar para as pessoas que a gente ama. Eu quero fazer um desafio para você. Se nesse tempo de pandemia, que você está em isolamento, você descobriu alguma coisa nova sobre Jesus, que você ainda não sabia, faça um vídeo pequeno e mande pra gente. Compartilhe com a gente também. A gente vai gostar muito de saber quais são as coisas que você tem aprendido sobre Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Tchau.